E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente gravar um vídeo muito legal. Como vocês sabem, ou talvez ainda não, o canal é novo. Então já se inscreve aqui embaixo, porque tem por vir muitas dicas ainda de fotografia e de edição. Então vai ter dica pra todo mundo, tá? Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo contando pra vocês algumas curiosidades e alguns fatos sobre mim na parte fotográfica. Então vem comigo, fica aqui que tem muita coisa divertida pra me contar pra vocês. O fato número 1 que eu resolvi trazer de curiosidade pra vocês é que eu comecei a fotografar cobrando R$30. Sim, gente, acreditem se vocês quiserem, eu já cobrei R$30. Comecei fotografando, né? Esse foi meu primeiro trabalho pago. Cobrei R$30, foi por um aniversário infantil, isso mesmo, um aniversário infantil. Foi uma experiência muito interessante, nunca tinha fotografado nada assim, então no começo eu fiquei um pouco perdida e justamente por não ter experiência nenhuma que eu cobrei esse valor, né? Isso foi lá no começo da minha carreira, quase 10 anos atrás, mas é um fato bem legal que eu gosto de compartilhar, porque às vezes as pessoas acham que a gente já começa cobrando o valor que a gente cobra e não, é uma construção enorme até a gente conseguir realmente chegar no valor que a gente tá hoje, né? Fato número 2 sobre a minha carreira fotográfica é que eu fiquei em torno de 1 ano fotografando só paisagens quando eu comprei a câmera. Então eu não tinha muita noção e aí eu queria ir explorando, né? Então eu tirava foto de flor, eu passava o dia inteiro com a câmera dentro de casa. Eu acho que todo fotógrafo tem aquela foto na frente do espelho com uma câmera assim na frente, que lá no meu tempo de Orkut era o auge, então todo mundo que compra uma câmera naquela época tinha esse tipo de foto. E eu ficava tirando foto de flor, tirando foto, molhava as flores, rosas, pra ficar tirando foto, esperava o pôr do sol, porque na minha casa dava pra ver assim o pôr do sol, então eu ficava esperando ansiosa pra poder fazer, testar as magnitudes da minha câmera, né? E isso é uma coisa que até hoje eu gosto de fazer, então às vezes eu gosto de, entre aspas, perder um tempo ali fotografando paisagens e eu acho muito da hora, não tenho nada contra, inclusive acho lindo. Já tentei seguir nesse ramo, não rolou muito, consegui vender algumas fotos, mas não é muito a minha praia, assim, gosto mais mesmo para registros e recordações. Fato número 3, que eu acho muito legal de contar, é que eu comprei a minha câmera e eu paguei ela com o dinheiro do outro trabalho que eu tinha. Ou seja, eu não simplesmente comprei a câmera e saí trabalhando com isso, não. Foi uma longa caminhada até eu conseguir chegar nesse ponto de viver de fotografia, né? Mas eu trabalhava em um banco na cidade onde eu morava, né? Em uma cooperativa de crédito e nos finais de semana, horas vagas, início do dia, final do dia, eu comecei a fazer ensaios e comecei a fotografar minhas amigas, convidava elas para serem fotografadas e tal. E assim eu fui desenvolvendo, né, e descobrindo o que eu realmente gostava. Fato número 4, gente, esse fato é bem engraçado até. Eu comprei a minha primeira câmera quando eu tinha 13 anos, né? Eu tava trabalhando nessa cooperativa, né? E tinha uma loja bem próximo, que hoje já nem existe mais, já tem uma outra coisa no lugar na minha cidade. Mas eu comprei ela, eu passei na frente dessa loja e eu vi, aí eu falei, caraca, tá muito barato, eu quero isso! E aí eu falei pra minha mãe que eu tinha visto uma câmera, que eu tinha me encantado, pedi o cartão dela na época, ela me emprestou e aí eu fiquei pagando, né, a gente fez parcelado e eu fiquei pagando com o dinheiro desse meu outro trabalho, a câmera que a gente comprou. Então, meio que foi uma junção aí, eu lembrei de um e daí eu lembrei do outro automaticamente. Próximo fato, então, número 5, eu durante alguns anos me dividi entre 2 empregos. Sim, me dividi durante muito tempo. Na verdade foi em...
2, 3, 4. Em torno de uns 3, 4 anos eu passei, porque aí eu passei me dividindo, né? Porque eu saí do banco e aí eu comecei a trabalhar em um outro lugar. E nesse outro lugar eu acabava também me dividindo, né? Entre trabalhar lá e me dedicar pra fotografia realmente, embora esse segundo emprego fosse mais ligado à fotografia ainda, né? Então passei algum tempinho aí da minha vida me dividindo entre 2 empregos. Fato número 6, então, que vem muito em conjunto. Gente, eu acho que a maioria dos fatos aqui que eu vou contar pra vocês, eles acabam vindo muito em conjunto, né? Porque eu fui lembrando de uma coisa e fui lembrando de outra, e aí resolvi contar pra vocês algumas coisinhas desse meu decorrer, desse meu percurso, né? Então, o número 6 é que, depois que eu saí dessa empresa, eu comecei a trabalhar em um estúdio fotográfico. Então, por isso que depois de sair do banco, eu acabei me dividindo, sim, em 2 empregos, porém, esse já estava muito mais próximo da minha realidade, né? Então, eu acabava trabalhando, mas também aprendendo muito em um estúdio que ficava na cidade onde eu morava, né? E hoje também eu acredito que não exista mais, ele juntou com outro, então não sei como tá a situação, porque faz bastante tempo que eu não vou pra minha cidade, inclusive estou com saudades. Fato número 7. Fato número 7 é que eu passei quase 2 anos, ou 2 anos e alguma coisa, não lembro agora certo pra falar pra vocês, mas eu passei em torno de 2 anos fotografando crianças e gestantes, que foi o período que eu tive nesse estúdio, e aí depois eu fui pro outro estúdio. Então eu passei muito tempo fotografando gestantes e crianças. Isso foi algo que me deu uma experiência muito, muito, muito legal. E eu acho que todo mundo, quando entra na fotografia, vai meio que se descobrindo, né? Então o legal da fotografia é justamente isso. Você tem essa liberdade para alternar entre fotografia de gestante, fotografia de estúdio, fotografia ao ar livre, essa parte mais gastronômica, fotografia publicitária, de festas, de formaturas, de grandes produções. Então, cada pessoa vai encontrando o seu nicho, né? E a gente tem essa liberdade de ficar trocando de nicho, né? Até descobrir o que realmente gosta. Então, eu acho isso muito incrível dentro da fotografia, né? E o próximo fato, que é o número 8. Número 8, ele veio muito em conjunto com o fato número 7, que é que até eu começar a trabalhar nesse estúdio, eu morria, gente, sabe o que é morrer de medo de pegar crianças no colo? Eu amo crianças, de paixão, porém eu morria de medo de pegar a criança no colo. Eu tinha medo, sei lá, de quebrar alguma coisa, dela cair do meu colo, dela desandar, se mexer e, sei lá, eu pensava mil coisas. Eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa ruim se a criança estivesse no meu colo. Então eu evitava pra caramba pegar crianças no colo. E isso foi algo, era um medo meu, né, uma insegurança minha que eu trabalhei muito, 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 muito. Então assim, eu acho que os meus 6 primeiros meses ali no estúdio, eu morria de medo de pegar as crianças no colo. Tanto que muitas vezes eu dizia, mãe, pode colocar o nenê lá, que eu não pego ele no colo, tenho muito medo e tal. A não ser quando o nenê era bem pequenininho, novinho, e às vezes a mãe não conseguia arrumar ele direitinho na posição que eu queria, aí sim eu colocava ele, mas eu evitava pra caramba. Tudo que eu podia eu evitava, assim, de pegar o nenê no colo. Inclusive, isso vem junto, em conjunto, tá? Uma coisa vindo em conjunto da outra. Vamos ao fato 9. Eu levei bastante tempo pra ter segurança e confiança pra poder fazer um newborn sozinha, né? Pra quem não sabe, newborn é aquelas fotos de nenéns recém-nascidinhos com poses bonitinhas, que eles ficam normalmente dormindo, né? Às vezes tem alguns bebês que gostam de contrariar o que a gente espera deles e ficam acordados. Mas, no geral, são fotos feitas entre os 7 e os 15 primeiros dias do nenê, porque ele ainda tá com o corpinho um pouco mais molenguinho, então a gente consegue manusear pra colocar ele do jeitinho que a gente quer e na pose que a gente quer que ele fique, né? O fato ou curiosidade número 10 é que eu já trabalhei em muitas áreas da fotografia, né? Que eu acabei de falar pra vocês, né? A fotografia, ela dá essa liberdade pra gente de ficar alternando e transitando, né, entre os nichos fotográficos.
Fato número 11, como eu acabei de contar pra vocês, né, já transitei em muitas áreas da fotografia, mas hoje uma das principais com a qual eu trabalho é a fotografia feminina. Então esse é o fato número 11. Hoje eu tenho um projeto de fotografia feminina, né, então caso as meninas que estão vendo esse vídeo não saibam disso ainda, pode deixar um comentário aqui embaixo ou me chama lá no Instagram, tem o link na minha bio. Com o meu WhatsApp pra tá conhecendo o projeto, né? Esse projeto nasceu quando eu me mudei pra Floripa, eu senti muito forte que eu deveria iniciar um projeto de fotografia feminina aqui, né? Então fazem 2 anos que esse projeto existe, ele é um projeto maravilhoso, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi um dos primeiros projetos que eu lancei, né? E ele tá aí até hoje. Então, por trás dele tem toda uma ideologia, um planejamento, um pensamento, porque muitas vezes a gente se auto-sabota, né, pra não realizar um ensaio. Então, às vezes eu não tenho roupa, ou não tô com a minha autoestima legal, ou eu preciso ir para a academia. Sempre a gente inventa algo, não que a gente não tenha necessidade, né? Claro que cada um conhece suas necessidades, mas muitas vezes a gente tá se auto-sabotando por medo de julgamento, por medo de qualquer outra coisa. Então a ideia do projeto é justamente isso, fazer você se enxergar com outro olhar e você entender que o ensaio, ele não são só algumas fotinhos, não, ele é uma experiência. O que você vai viver quando fizer um ensaio comigo é uma experiência. Então esse é o fato número 11, esse projeto lindo aí que eu tenho, e entre em contato comigo, vamos fazer um ensaio. Fato número 13, que, gente, isso é uma saga, que se eu for contar pra vocês, a gente vai levar muito mais do que um vídeo só. O meu fato número 13 é que eu me mudei pra Floripa com a intenção de viver de fotografia. Porém, quando eu cheguei aqui, fui abraçada por um projeto lindo também de um amigo. Acabei ficando na equipe dele durante 8 meses, né, participando na parte visual dele, trabalhando ali com ele. E acabei produzindo muito conteúdo nessa época aqui no meu perfil. Aqui não, né? No meu perfil, acabei produzindo muito conteúdo no meu perfil. E isso fez com que eu saísse de lá e ainda tivesse muitas pessoas do meio me acompanhando. Isso me deixou extremamente feliz e até hoje tem muita gente que me acompanha, né? Porém, no meio do caminho eu acabei voltando a trabalhar de outras formas e não somente de fotografia, né? Mas hoje trabalho e vivo somente de fotografia e da parte de social media, né? Mas mais exclusivamente da parte fotográfica do que do restante. Fato número 14, vamos lá, então. Em relação ao fato anterior, né? Quando eu vim pra cá, vim com essa intenção de viver única e exclusivamente da fotografia, porém, com tudo isso que eu contei pra vocês, né, eu acabei seguindo outros caminhos e conhecendo também outros subnichos dentro da fotografia, né? E isso fez com que eu descobrisse que eu não gosto apenas de um nicho fotográfico, né? Então, como eu comentei com vocês, hoje eu tenho mais de um nicho. Não saberia escolher se vocês me perguntassem qual deles eu mais gosto. Eu não saberia escolher mesmo, porque eu realmente gosto de tudo que eu faço hoje. Porque de certa forma tá tudo ligado com o meu propósito maior, então estou servindo, estou ajudando, e isso pra mim é o melhor de tudo. E não tem nada no mundo que eu goste de fazer mais do que poder ajudar e trabalhar junto, né? Então isso pra mim é maravilhoso. E agora o fato número 15. Não, fato número 14. Fato número 14 é que quando eu tava começando na fotografia, iniciando, já fiquei mais de 3 horas esperando a chuva vir, né? Só pra conseguir tirar fotos de um raio. Eu vou até deixar essa foto nos stories do meu Instagram pra vocês darem uma olhadinha. Mas, gente, sério, eu fiquei 3 horas. A minha casa, pra vocês entenderem, a minha casa antiga onde eu morava com a minha mãe, ela tinha uma laje. E aí a gente subia pela escada e aqui na laje você conseguia ver, assim, tipo, toda a minha cidade quase. Dava pra ver a faixa que cortava, assim, a rodovia que cortava, que dividia a minha cidade com a cidade do lado, né? Então, era uma laje bem alta. E então teve uma vez que eu acabei ficando 3 horas, cerca de 3 horas, sentada,
imóvel, assim, parada, com a câmera prontíssima, só esperando aparecer um raio pra mim poder fotografar. E foi uma experiência muito legal, vou falar pra vocês, assim, me fez aprender muito sobre paciência, que é uma coisa que antes eu não tinha muito, né, sobre esperar o tempo certo, sobre estar no lugar exato, sobre todas essas coisas assim, né, que às vezes parecem ser uma metáfora pra gente, mas a fotografia me salvou em muitas situações, em diversos momentos, assim. O fato número 16 eu vou falar pra vocês com muita felicidade, que é, gente, eu amo fazer autorretratos, tá? O que são autorretratos, pra quem não entende muito, né, e tá chegando agora. Autorretratos são fotos da gente mesmo, né? Porém, eu gosto de fazer esses autorretratos de forma mais criativa possível. Então, quanto mais criativa eu conseguir ser, o quanto mais conceitual, diferente, assim, que tem uma pegada mais minimalista, porém ao mesmo tempo mais criativa e que tire coisas assim que a gente nem imagina que dá uma foto, mas que dá sim uma foto e às vezes fica muito legal. Então eu adoro estar explorando essas coisas e testando pra ver o que eu vou gostar, o que eu não vou gostar, o que pode dar certo, o que pode não dar. Até porque pra mim poder trazer pra vocês algo, né, e dizer, ó, isso aqui realmente dá legal, ou fiz isso aqui e não deu certo. Então eu tô sempre testando, né, pra ver o que vai dar certo ou o que não vai dar certo. Fato número 17, né, hoje eu tenho aí seus quase 10 anos de fotografia já. Grande parte das coisas que eu aprendi, elas foram todas assistindo vídeos no YouTube, que por sinal é uma rede maravilhosa quando a gente tá sem dinheiro e não tem como comprar algum curso para aprender, ou quando a gente não tem facilidade para aprender de algum outro método. Então eu tenho muita facilidade de aprender vendo a pessoa fazer e executando ao mesmo tempo, então isso foi ótimo para mim. Aprendi muito e até eu ter condições, realmente a fotografia me dar algum retorno, eu fiquei muito tempo somente assistindo vídeos no YouTube gratuitos e vendo o pessoal que produzia conteúdo. Tive muitas referências, né, durante um tempo ali. Hoje já tenho umas escolhas um pouco menores, assim, de mentores e de pessoas que eu acompanho desse nicho, mas grande parte do que eu sei hoje eu aprendi tudo praticando e olhando vídeo no YouTube. Então, se você que tá aí me assistindo tem vontade de aprender, ou não só a parte de fotografia, mas sobre qualquer coisa, hoje, principalmente, o YouTube é um canal que tem de todo tipo de conteúdo, você pode aprender de tudo e mais um pouco, se você não tem condições de pagar, né, algum curso ou alguma imersão ou alguma mentoria. O YouTube é um canal que ele permite que você aprenda sem que você precise investir, né? Então é muito bom, assim, eu gosto pra caramba. Fato número 18. Adivinha só, eu acho que essa é um clichê de todos os fotógrafos, pelo menos os que eu conheço. Pelo menos Christian. Pelo menos os que eu conheço e que são meus amigos. Eu acho que isso é um sentimento compartilhado de todo mundo, que é o quê? A vontade de viajar o mundo inteiro fotografando, vivendo de fotografia, conhecendo histórias e pessoas e culturas diferentes. Então eu sempre tive essa vontade de conhecer culturas, conhecer histórias. Gosto muito desse documental, assim, de você registrar essas diferenças, né? E isso é algo que sempre me puxou e sempre me chamou. E então eu tenho muita vontade, sim, de ainda fazer uma excursão, assim, um mochilão pelo mundo inteiro, viajando e vivendo só de fotografia e registrando tudo e compartilhando tudo com as pessoas. Fato número 19. Gente, antes eu contei pra vocês que eu já trabalhei em diversos nichos dentro da fotografia, né? E um desses nichos eram o quê? Festas, formaturas, 15 anos, casamentos, e muitas vezes esses eventos acabavam acontecendo todos no mesmo final de semana. E isso já fez com que eu ficasse de sexta a domingo diversas vezes sem dormir. Então a minha mãe me via saindo de casa na sexta-feira à tarde, eu voltava no sábado de manhã, e aí eu saía de novo no sábado, chegava em casa, só tomava um banho, tomava um Red Bull ali, e já saía novamente. Então várias vezes, vários finais de semana
eu passei assim, alternando entre sai do evento, vai pra casa, come algo, toma um energético, vai pro outro, e assim eu ia. E aí no domingo, quando eu chegava em casa, gente, eu chegava acabada. Mas foi uma época muito boa, eu aprendi pra caramba também, gostei muito de tudo que eu vivi, das pessoas que eu conheci, das histórias. Muitos eventos foram freela com outros amigos, com outros colegas, né? Hoje eu chamo de amigos, grande parte deles, mas foram épocas bem legais, assim, eu tive muitos momentos bons, então falo com muito carinho hoje. Fato número 20. Eu já fotografei pessoas de outros estados. Gente, eu acho muito legal compartilhar isso com vocês, por quê? Porque apesar de eu ser aqui do sul do país, né, eu sou natural do Rio Grande do Sul e hoje eu moro em Santa Catarina, muitas pessoas acham que, não vou ter a oportunidade de fazer um ensaio com vocês. Gente, aonde vocês me convidarem pra ir, eu tô indo. É só vocês acertarem tudo comigo, a gente bolar todo o ensaio, organizar tudo direitinho e minhas mochilinhas já estão prontas para conhecer a cidade de vocês. Então acha aí uma galera que esteja a fim de fazer ensaio, reúne todo mundo, a gente faz um pacotão e eu vou pra onde for. Pra onde for. Eu adoro conhecer os lugares, conhecer pessoas, conhecer histórias, então tô sempre pronta. Eu sou aquela pessoa, vamos. Me chamem que eu tô pronta pro rolê. Gente, eu já me perdi no número de dicas, mas eu acho que deve ser 21, 22. Gente, eu falei que era 20, mas eu não consigo, eu preciso entregar mais pra vocês. E é muita coisa que já aconteceu nesses quase 10 anos pra mim poder trazer só 20 coisinhas, né? 20 situações. Então eu acabei trazendo um pouquinho mais aqui pra vocês. E o fato número 21, eu acho, é que sempre houve por trás, né, dos meus ensaios uma ideia de trazer, como eu falei antes pra vocês, essa experiência, esse diferencial, despertar assim algo lá dentro da pessoa, sabe? Então, todo o processo, desde que a pessoa chega até mim, pede o orçamento, ele é todo elaborado justamente para mim conseguir conhecer a pessoa, para mim conseguir entender qual é o momento dela. Porque tudo isso vai ajudar na hora da gente realizar o ensaio e tudo isso são informações importantes, né? Porque a gente tá fazendo uma troca, então para essa experiência ser completa, do mesmo jeito que eu vou estar entregue, eu preciso que essa pessoa esteja entregue também, eu preciso que ela se permita viver essa experiência, né? Porque muitas vezes a gente não se permite viver as coisas, né? A gente acha que a gente não é merecedor, a gente acha que pra gente não que isso não é pra mim, isso é pro fulano. E não, a fotografia, ela é uma experiência que, se dependesse de mim, todas as pessoas teriam acesso. Então eu bato muito firme nessa tecla desde sempre, de que todas as pessoas merecem essa experiência e merecem se presentear com essa experiência, né? Colocar isso como uma prioridade para realmente conseguir se enxergar com outros olhos. E assim, eu tenho certeza, e eu digo isso com a boca cheia, de que vocês não vão se arrepender. E vocês vão ter uma transformação assim dentro de vocês. Mas escolham o profissional certo. Não tô dizendo, Krishna, tá dizendo pra fazer contigo? Não. Tenho muitos colegas profissionais incríveis que fazem um trabalho maravilhoso e que eu super recomendaria. Então, não é questão de fazer comigo ou fazer com outro, mas sim de você escolher um profissional que tem a ideia de trazer essa experiência pra você, fazer você viver algo diferente. Então, qualquer profissional que se encaixe nisso e que você se identifique com ele, com o estilo fotográfico dele, com as fotos que ele faz, façam, gente, se permitam viver isso, porque vocês vão, eu tenho certeza, assim, façam e depois venham me dizer aqui nesse vídeo. Vocês não vão se arrepender, porque é uma experiência que não tem igual, não tem igual. Ela gera uma transformação em vocês que vocês não são mais a mesma pessoa. Pode ser isso aqui, mas vai mudar dentro de vocês. Gente, eu acho que era isso. O vídeo de hoje era esse. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui embaixo, né, ideias para os próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a alguma dessas curiosidades, me falem aqui embaixo também. Eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!